Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aula de matemática, semana 4. Essa aula é destinada para os alunos do sexto ano. Eu sou o professor Rogério e a gente vai dar continuidade aqui no conteúdo de matemática. Então, vamos para o que interessa. Lembrando, hein? O conteúdo agora ele começa a ficar cada vez um pouquinho mais complicado, então é importante que vocês assistam a videoaula inteira, tá bom? Estou vendo muita gente fazendo as atividades, mas não está assistindo a videoaula toda, então tomem cuidado para vocês não ficarem perdidos a partir de agora. Aquelas informações importantes, hoje é terça-feira, nossa videoaula e nossa atividade de matemática e de PD1, e a próxima atividade de matemática é na quinta-feira. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês tiverem, é só me procurar ou no WhatsApp, ou na plataforma, ou no YouTube. Vocês podem deixar aí o comentário aqui no YouTube mesmo, ok? E a aula de hoje é números naturais. O que são os números naturais? Para que serve? O que a gente faz com eles? A gente vai aprender tudo isso hoje. Tá? E na aula de PD1, vai ser uma complementação da aula de matemática. Então é importante que vocês assistam as duas videoaulas. Então vamos lá. Pessoal, os números naturais são esses números que nós usamos para contar. Vocês não viram nas últimas aulas que eu falei de algarismos romanos, algarismos egípcios, enfim. E aí nós temos os números naturais que servem para a gente fazer as nossas contas mais básicas possíveis. Ele é o conjuntinho mais básico dos números que tem na matemática. Nos anos que vão passando, vocês vão aprender conjunto dos inteiros, depois conjunto dos números reais, irracionais, complexos e por aí vai. Tá bom? Mas o primeiro conjunto de números que a gente aprende são os números naturais. Então, para contar, a gente utiliza os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Lembrando que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá bom? Então, esses números que eu coloquei aqui, ó, eles são chamados de números naturais, tá bom? Alguns matemáticos, eles também incluem o zero como um número natural. Então, alguns matemáticos já começam incluindo o zero. Então, quais seriam os números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 1000, 1.000.000 e por aí vai. Tá bom? Então, você pode escrever uma sequência, né? A sequência normal de a gente começar os números naturais é começando pelo zero e indo aumentando ela, crescendo, tá? Então, observa aqui a sequência que a gente vai fazendo. Ó, é 0, aí a gente acrescenta 1, fica 1, acrescenta 1, vira 2, acrescenta 1, vira 3, acrescenta 1, vira 4, e por aí vai. Isso aqui, pessoal, se chama sucessor. O sucessor de um número natural. O que é o sucessor? É aquilo que vem depois. É o número que vem depois. Por exemplo, qual é o sucessor? Vou pegar aqui minha... Aqui vocês conseguem ver, né? O meu laserzinho, ó. Qual que é o sucessor do número 1? Quem é que vem depois do número 1? O 2. Então, o sucessor do número 1 é o número 2. Qual é o sucessor do número 3? O número 4. O sucessor do 5? O 6. E por aí vai. Então, o sucessor é aquele número que vem imediatamente depois do número que a gente quer. Então, se a gente está querendo o sucessor do número 2, é o 3. O sucessor do número 3 é o número 4. Bem fácil. Bom, se tem sucessor, também tem algo chamado de antecessor. E o nome já diz. Antecessor é aquilo que vem antes. Então, ó, eu coloquei alguns exemplos de sucessores e agora eu vou colocar alguns exemplos de antecessores. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou puxar aqui meu laser. Ó. Qual é o sucessor do 8? O 9. Qual é o sucessor do número 13? O número 14. Tá? Qual é o sucessor de 2345? Ora, 2346. Então, sucessor é aquele que vem imediatamente depois. E antecessor é o contrário, é aquilo que vem imediatamente antes. Qual que é o antecessor do 10? O 9. Qual que é o antecessor de 2413? 2412. Agora, observem, tem um número natural que não tem antecessor, o zero. Por quê? Qual é o antecessor do zero? Nos números naturais não tem, tá bom? Então, o zero é o único número natural que não teria antecessor natural.
tá bom? Mas a gente vai aprender no ano que vem que o zero também tem antecessor, só que aí a gente não vai estar falando mais de números naturais, nós vamos estar falando de números inteiros, tá bom? Então, gravem essa informação. Sucessor, o que vem depois. Antecessor, o que vem antes. E no conjunto dos números naturais, o zero não tem antecessor. Ok? Vamos ver o que a gente tem mais aqui para frente? A reta numérica e os números naturais. Bom, para a gente visualizar os números naturais, a gente pode colocar eles numa retinha numérica, como se fosse a régua que vocês têm aí em casa. Então, ficaria assim, ó, começando, obviamente, pelo zero, e aí depois viriam os sucessores. Ó. O sucessor do zero é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que a reta, aqui no fim da reta, observem que tem uma setinha. Isso significa que a reta ela não tem fim. Então, o conjunto dos números naturais ele é infinito. Então, continua para o resto da vida aí, tá? E aí aqui a gente vem alguns símbolos que vocês já viram no quinto ano, mas a gente vai relembrar agora no sexto ano. A gente vai começar com esses três sinais, maior, menor e o sinal de igual, que é aquele mais fácil. O sinal de maior, pessoal, é esse que ele já começa com essa abertura, ó, com a boquinha, aqui na esquerda, tá? A setinha está apontando para lá, ó. Setinha apontando para lá, tá? O sinal de menor é o contrário. A setinha já começa apontando e a boquinha está para o lado direito, tá? E o sinal de igual são aqueles dois tracinhos. Aqui ficou bem próximo, mas são dois tracinhos, tá? Tá, e como é que a gente vai usar isso? Bom, vou colocar um exemplo aqui, ó. 2, ele é maior do que 1. A gente lê assim. Na matemática, a gente não costuma ficar escrevendo 2 é maior do que 1, assim, ó. A gente não costuma escrever desse jeito. Na matemática, a gente simplifica as coisas. Então, a gente escreve usando símbolos. Então, ó, 2, ó o símbolo de maior. Maior. Ó, símbolo de maior. 2 é maior do que 1, tá? Quer uma dica? Tá vendo essa boquinha aqui, ó? Essa aberturinha aqui do símbolo maior? Ele não tá assim, ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para a câmera. Assim. Tá vendo essa aberturinha? Ela sempre indica o maior número. Então, a abertura tem que estar sempre voltada para o maior. O 2 não é maior do que 1? Então, ó, a abertura voltada para o maior. E aí eu leio 2 maior do que 1. Vou dar um exemplo agora contrário. Ó, o 5 é menor do que 8, né? E olha a abertura onde é que está. Tá vendo que a aberturazinha do sinal? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de novo. Ó, a abertura do sinal agora está ao contrário, tá assim, ó. A abertura, essa boca, a boca do jacaré, ó, a boca do jacaré, sempre voltada para o maior número. Você nunca vai errar. Se você seguir essa dica, você nunca vai errar o sinal, tá bom? Então a boquinha é sempre aberta para o maior número. A boca do jacaré é aberta para o maior. Tá? Mas como é que eu leio isso aqui? Eu sempre leio começando por aqui, ó. 5 é menor do que 8. Ó, o símbolo de menor, tá? Então, 2 é maior do que 1 e 5 é menor do que 8. Vamos ver se a gente tem mais um exemplo? Olha lá, mais um exemplo. Olha a boquinha aberta para o maior número. Como é que eu leio? Sempre começando pelo número que está aqui, ó. 12 é maior do que 10. Tá bom? Simples assim. Maior, menor e o sinal de igual. Bom, sinal de igual. 3 é igual a 3. 5 é igual a 5. Tá bom? Mas gravem principalmente esses dois sinais aqui, que são muito importantes. É o maior e o menor. Ok? Então, nessa aula, nós vimos basicamente 4 coisas. 4 ou até 5 coisas. A gente viu 5 coisas, na verdade. A gente viu o que são os conjuntos, o conjunto dos números naturais, né? Qual é o conjunto dos números naturais? Os números que a gente conhece, os números que a gente faz a conta. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Lembrando que o conjunto dos números naturais ele é infinito, tá bom? Depois a gente viu o sucessor, que é aquele número que vem depois. O sucessor do 2 é o número 3. O sucessor do 4 é o número 5. Beleza? Depois nós vimos o antecessor. Se tem o sucessor, tem o antecessor. O antecessor é aquele número que vem antes. Antes do 4 vem o 3, é o antecessor. Antes do 3 vem o 2, é o antecessor do 3. Tem um número que não tem antecessor. O número natural que não tem antecessor é o número 0. 0 não tem antecessor natural, tá bom? Então nós vimos naturais, sucessor, antecessor,
maior que e menor que, tá? Maior é esse símbolo e o menor é esse símbolo. E qual foi a dica que eu dei? A abertura, a boca do jacaré, a boca do sinal, sempre voltada para o maior número. Assim você não erra nunca. Ok, pessoal? A atividadezinha dessa semana é bem tranquila sobre essas 5 coisas que eu coloquei. Sucessor, antecessor, maior, menor, tá bom? Vão lá na plataforma e façam a atividade dessa semana. Então, hora de praticar, né? Visite a plataforma e resolva as atividades dessa semana. Aproveita que você está assistindo a minha videoaula agora e já assiste a videoaula de PD1, que também vai complementar o conteúdo dessa aula de matemática. Tá bom? Tchau, tchau, boa semana a todos e até breve!